Olá, quem já me segue sabe que eu adoro inovar e fazer coisas diferentes. Então, por isso, estamos lançando o nosso primeiro podcast aqui na CISA, na Casa do Empreendedor, o Celcare, juntamente com o Observatório do RH, com Marcelo Dantas. Fiquem ligados, esse podcast vai trazer realmente coisas muito interessantes, muito legais para a sua empresa. E para o nosso primeiro podcast, a gente não poderia deixar de mergulhar junto com a Jéssica, CEO da Moderna, que vai trazer várias novidades durante esse ano e o que você vai fazer para o segundo semestre de 2025. Obrigada pela presença, é um prazer te conhecer pessoalmente. Né, Marcelo? Fala você. Exatamente. Esse nosso primeiro programa, eu fiz questão de chamar a Jéssica por todo o trabalho que ela tem desenvolvido em rede social, que é um trabalho muito legal, muito gratificante de como eu conheci a Jéssica. Eu acompanho a Moderna há 13, 14 anos, né? E esse trabalho em rede social, eu acho que aqui no ABC, as empresárias que fazem de uma maneira muito positiva é ela e a Elza, né? Que, por sinal, hoje é aniversário da Elza, um parabéns para ela. E por isso que eu chamei a Jéssica, que é pra gente começar aqui com o pé direito, né? E a gente começar com tudo, né? E é claro, Jéssica, chamando você também, muitas vezes você pode trazer alguma pessoa, alguma personalidade aqui e vir entrevistar aqui. O espaço está aberto para você. E eu gostaria que você falasse sobre você. Eu acho que Marcelo Dantas, eu já tenho aqui um outro podcast, todo mundo me conhece. Eu tenho a Rede de Gestores de RH, tenho uma empresa MDF Associados e eu tenho o jornal Observatório do RH, www.observatoriodoRH.com.br. Vamos lá, Bom, eu Jéssica. me sinto extremamente lisonjeada de estar aqui no primeiro podcast, que com certeza vai atingir aí grandes degraus, que seja muito positivo e que vai obter muito sucesso. E poder falar do mundo de recursos humanos é como se a gente estivesse aí numa roda de amigos, né? Porque é uma coisa que eu tô há muitos anos, é uma área que eu sou extremamente apaixonada. Eu sempre menciono que o RH que me encontrou, não eu que encontrei ele. Então vamos lá, aqui a gente quer saber do início. O Dantas já falou aqui, já deu um spoiler, 13 anos. Me fala um pouquinho dessa sua trajetória, o que é de fato a Moderna? Olha, é uma trajetória de muitas conquistas, de muitos desafios. Hoje, ter uma agência de emprego e contratar profissionais é um desafio muito grande com a geração que está vindo, com a mudança profissional que a gente vê no mercado de trabalho. E quando o Dantas menciona, né, que eu comecei em rede social, eu acho que foi uma das pioneiras. Eu sempre acreditei, nesse mundo digital e poder posicionar a minha marca nas redes sociais me traz muitos benefícios e eu consigo atingir também uma busca muito maior por candidatos. Porque Entendi. diferente de antes, eles buscavam em sites, em empregos.com, enfim. Hoje, a rede social me traz esses candidatos e se aproxima de uma forma muito mais humana. Mas como começou? Como que foi o início? Você passou por isso? Ou Passei, Karen. conta lá, porque eu adoro Hã. histórias de mulheres de sucesso, no sentido assim, só a gente sabe o que a gente passa no dia a É, dia. só a gente sabe os tombos, né. Isso, então assim, nada melhor que, tipo assim, também ser uma inspiração para quem, tá assistindo. Vocês já são esse mundo do RH, mas a Ocel, ela tem um outro perfil, a Ocel quer tá vindo com essa área, a gente uniu aí o esporte com saúde, então eu Sim, quero demonstrar vocês para um pessoal também que não conhece, que você pode ser inspiração para uma nova empresária. sim. Eu comecei como recepcionista Hã. em agência de emprego. Isso há muitos anos atrás. Eu decidi fazer psicologia, porque eu já estava na área de recursos humanos. Eh, e depois eu acabei passando por vários setores. Eu passei por departamento pessoal, por recrutamento e seleção, por entrevistar candidatos o tempo todo. Então essa foi uma área que eu me apaixonei na área de RH, me formei em psicologia por conta disso, e eu tive uma grande oportunidade de ir para a área comercial. Quando eu fui para a área comercial, Karen, eu me apaixonei.
Porque eu vendia o que eu gostava. Aham. Eu vendia o que eu amava, o que eu fazia no dia a dia, o que eu tirava de letra. E aí foi onde eu comecei a ter relacionamento, network com os clientes, porque até então o meu atendimento era por telefone. Eu Aham. só recrutava os profissionais para as empresas. E de repente eu me vi numa posição de entrevistar os candidatos para as empresas e depois visitar essas empresas. E quando eu fui para essa área comercial, eu me apaixonei. Foi uma coisa assim de ter relacionamento, de ter network, de entender a dor das empresas, dos clientes que eu visitava na área de RH. E eu fiquei muito tempo até que veio a oportunidade de eu montar a Moderna. Quando eu montei a Moderna, o dono de onde eu trabalhava me fez uma proposta. Eu estava gestante quando eu montei. Então, assim, a Moderna ela veio de uma mulher sendo mãe a primeira vez e montando e sendo empresária a primeira vez. E eu sempre comento, né, que eu tentava ali driblar as duas paixões, que o meu sonho era crescer profissionalmente, era entrar no mundo business, era ser empresária, e ao mesmo tempo meu sonho era ser mãe. E eu Aham. tive Quanta que emoção pra uma mulher administrar, só. e eu tive que equilibrar essas duas paixões, assim, que nasceram juntas, que afloraram juntas. Que legal. A gente fala da mulher, mas não é nada contra não, viu, Marcela? É que, É, na verdade, às vezes no dia a dia, eu brinco, né, que as demandas de uma mãe, né, de uma esposa, ela já é o terceiro, quarto, quinto turno, né? Então, sim, não que o homem não participando, porque hoje a gente vê bastante homem também participando dessa tarefa e enxergou que é uma necessidade a família realmente ser dividida entre o pai e a mãe. sim. Mas vamos falar de 10 anos atrás, não era assim, Não era né? assim. Mas, inclusive, até hoje ainda. Eu percebo, a Moderna é só minha, sou uma mulher que administra uma empresa. E muitas tratativas têm que ser com homens. E ainda por mais que a gente lute, por mais que a gente queira grandes posições, eu vivo o mercado de trabalho todos os dias e são poucas mulheres que ainda À estão frente, né? posicionadas dentro das empresas e dentro do mundo político também. É, mas o mundo de RH, eu vou te falar que ele é De 90% mulher, mulheres. certo? É só você, eu brinco, É. você vê a fila do banheiro do Conar, né? A fila do banheiro do Conar, a mulher demora 15 minutos para ir no banheiro. Eu vou e entro, né? E eu sempre brinco com isso, né? Eu passo pelas mulheres e falo assim, olha, nós somos uma minoria aqui. Mas nos cargos de chefia e de diretoria nas áreas de RH, por incrível que pareça, a maioria são São homens, homens. certo? E aí as mulheres precisam começar a buscar o espaço e a Jéssica é um exemplo disso. É, eu venho buscando esse espaço desde quando eu montei a Moderna. E quando eu tive o Felipe, eu comecei no closet da minha casa. Comecei eu e o meu menino, ficava no berço, enfim. E comecei a empresa. E foi uma loucura, porque eu já era da área de vendas, então eu tinha muita demanda e ainda não tinha estrutura. E aí passou 3 meses, eu aluguei a primeira sala da Moderna e comecei. Mas o primeiro ano, o dono onde eu trabalhava que me ajudava. Ele que fazia a folha, porque eu não tinha condição Uma equipe financeira, não de tinha uma departamento. equipe, não tinha nada. Começou eu numa sala e uma estagiária, eu lembro até hoje. E eu fui só com um sonho, eu só acreditei. Só. Eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu só tinha vontade de fazer acontecer e acreditava que seria possível. E trabalhei demais. Ó, vou fazer uma pergunta já para pegar nesse Ah, gancho aí. Você que tá na área de terceirização, né? Você percebe que ainda existe esse sonho em muitas pessoas? Porque quando a gente começa a ouvir ou ler histórias dessa geração, né? Que hoje é 40 a mais, você vê gente que começou do zero, literalmente, mas que tinha uma história. Tipo, a própria história do César Marchetti com a família é assim, é para ser um livro. Aí sim. esse final de semana a gente teve a feira do Fitness Brasil e eu escutei a história do Rodrigo, que é o dono na Evoque. De uma unidade que não deu certo, da primeira academia que não deu certo, hoje ele tem 50. E ele falou a mesma frase. Ele falou assim: não é porque não deu certo a primeira que eu desisti, porque meu sonho era maior.
Uhum. E hoje ele, né, tem o projeto franquia. Você que está à frente disso, você recebe esse tipo de candidato? Você percebe que a pessoa está ali para ocupar uma vaga ou ela fala: "Não, eu estou entrando agora para uma recepcionista, mas eu almejo ser a CEO de uma empresa"? Existe essa eu estou percebendo que é uma geração que é muito instantânea, ela quer o que paga mais e vamos viver o hoje, Sim. sabe? Sabe o Fala um que eu pouquinho desse acho? mercado. Eu acho, Karen, que e é até eu vim me posicionando, aliás, como empresária, por conta de muitos paradigmas que tem a rede social. Que eu acho que a gente segue muitos blogueiros, muitos influencers que nunca construíram nada Aham, e se posicionam como grandes empresários. E na verdade eles só têm a troca, né? Então eu quero a sim. troca de um cabelo, eu quero a troca de uns cílios, eu quero a troca de uma sobrancelha, enfim. Muitos não têm nem equipe, nem CNPJ. Aham. E aí foi quando eu decidi começar a me posicionar, que é o que vem acontecendo no mercado de trabalho. Muitos CEOs começaram a se posicionar para mostrar a realidade. Sim. Porque você ser empresário não é sobre você ter dinheiro, sobre, eu vou ter um iate, eu vou poder viajar. Então a rede social, ela traz um mundo que é muito maravilhoso. Sim. Ninguém Que é a fala o vida por de trás. verdade, né? E ninguém fala o que é por trás dos bastidores. O que é você levar um processo trabalhista, o que é você se decepcionar com pessoas que você investiu, que você acreditou, o que é você ter bloqueio judicial nas contas, o que é realmente você trabalhar todos os dias como empresário num Brasil que não ajuda os empresários. Aham. Então, assim, você ter profissionais registrados, você realmente ter a dor ali, né? Então eu venho me posicionando nesse sentido e é um mundo onde as pessoas, todo mundo quer ser. Eu percebo que a rede social e o mundo atual traz um conceito que você tem que estar aqui, ó, o tempo todo. E para você estar aqui, você tem que crescer. Você tem que começar de baixo, você tem que evoluir, você tem que passar pelo processo, você tem que ter gestão emocional, você tem que ter resiliência. E muitas vezes você vai conquistar isso com a idade e maturidade. Você não vai conquistar isso com 20 anos. Então, mas voltando à minha pergunta, Tá. você enxerga isso ainda? Por exemplo, se você tivesse ali para entrevistar, você vê o brilho nos olhos? Como Do você tá falando do seu candidato? é, Sim, muitos. muitos. Muitos querem, muitos assim, querem estar ali, querem começar, querem expandir, mas a diferença é que hoje eu vejo o brilho nos olhos, mas todo mundo quer muito rápido, muito veloz. Todo mundo quer um crescimento, quer uma gestão em um ano. Eu demorei 20 anos da minha vida, né, de carreira profissional, depois dos 20 anos que eu inseri, eu demorei quase 15 anos para poder montar a minha empresa. Sim. Então é um processo muito longo de crescimento, de resiliência, de você ouvir não o tempo todo, de você ter que saber administrar muitas situações para você chegar. Então hoje existe o brilho nos olhos, mas as pessoas querem tudo veloz. É muito importante ouvir isso de você, entendeu? Porque às vezes a gente escuta muito, né? Ah, essa geração, o pessoal é diferente. E eu vejo pessoas que têm esse brilho nos olhos, mas às vezes precisa de uma inspiração ou escutar. Calma, tudo tem seu tempo, porque eles também foram criados diferentes, né? Sim. Né, Má? É claro. E Jéssica, falando um pouco da Moderna, né? Quais os maiores desafios que você encontra hoje na contratação de pessoas? Estabilidade. Emocional? Não, estabilidade. O pessoal não quer mais trabalhar. O Ah, pessoal trabalha 2 meses, saem da empresa, depois vai para outra, as pessoas não ficam mais longo prazo nas empresas. Isso é muito ruim por quê? Porque você só começa a moldar e ter resultados de um profissional depois de 1 a 1 ano e meio. Isso é uma estatística. Ninguém se torna um grande profissional ficando 2, 3, 2 meses em um lugar. Você começa a construir se você tem uma longevidade dentro da corporação. E hoje não se tem isso. Então, isso eu percebo que é uma dor do mercado e uma dor, inclusive, minha. se a pessoa entrar na UCL e não ficar um ano, ela nem sabe os produtos que a UCL tem. Não, e as Ela não pessoas ficam 1 mês sabe e assim. julgam, ainda querem, ainda se acham no direito de
julgar a empresa, de falar isso, de falar aquilo. Você nem se conectou. Um mês a gente não se conecta com nada. A gente não tem uma percepção. Então, eu percebo isso um grande desafio. Hum. E eu não percebo a geração nova um grande desafio. Eu sou apaixonada Isso, pela isso a gente sempre nas nossas conversas, É. você é apaixonada pela geraçãozinha Z. pela geração Z. E eu sou apaixonada pela geração do meu menino, que tá por vir, que é a geração alfa. Ele não inseriu ainda no mercado de trabalho, mas já há um estudo de como eles vão se comportar no mercado de trabalho. E eu gosto dessa geração por quê? Porque é uma geração que eles seguem propósito. Que eles estão porque eles acreditam na empresa. E é uma geração que eu sempre menciono como empresária. Se a gente não se adaptar a eles, a gente vai quebrar nossos negócios. Porque em 2040, eles vão estar full time no mercado de trabalho. Sim. E é com eles que a gente vai trabalhar. E a geração alfa, que vai entrar no mercado de trabalho, é a primeira geração que é conectada com a inteligência artificial. E eles que vão dominar a inteligência artificial dos nossos negócios. Então, se a gente não começar a estudar gerações, a gente não vai perpetuar. A gente não tem. A gente depende de pessoas. Para o meu negócio continuar, eu dependo de pessoas. Eu dependo de talentos estarem, acreditarem no meu propósito. E, Jéssica, vamos falar de empresas, né? Eu trabalho, na verdade, eu comecei na área de RH. E eu sempre falo que eu sou uma farsa no RH, porque eu não sei fazer um cargo de salário, não sei fazer nada. Eu sempre fui um vendedor de RH, né? Sempre vendi serviço e comecei a trabalhar como vendedor de mão de obra temporária. Depois eu fui para a área para gestão pública e agora eu montei a minha empresa, que é um hub de negócios na área de recursos humanos. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a credibilidade de você contratar empresas sérias. Eu, Marcelo, conheço a Moderna. Eu sei que a Moderna tem o mesmo CNPJ desde 2000 É raríssimo no meu ramo. 2015. Quando a gente se conheceu, É o 15 mesmo anos CNPJ, atrás. amém. Exatamente. Eu gostaria que você desse um recado para as empresas que estão nos assistindo sobre a importância disso, de você pedir a documentação, de você, do empresário prestar atenção em quem ele está contratando. Sim, no nosso ramo, infelizmente, né, a gente tem concorrentes que não são idôneas. E depois da reforma da lei, ambos são corresponsáveis pelo contrato. Então, na hora que eu contrato um profissional para uma empresa, eu tenho responsabilidade, assim como a empresa. Então, se a minha empresa não recolhe, se a minha empresa quebra alguma coisa, a empresa fica com toda essa responsabilidade. Então, eu tenho muito orgulho de ter o mesmo CNPJ, desde quando eu montei, de ser uma empresa que recolhe todos os impostos, que paga em dia. A gente nunca teve essa questão financeira, tá ali o tempo todo driblando, né? Vendo como tá o mercado financeiro o tempo todo, aplicando. Então, acho que o empresário ele tem que ter muito esse olhar, ainda mais no meu ramo. Que o meu ramo a gente lida o tempo todo com pessoas e com dinheiro, né? Porque a gente remunera o tempo todo os profissionais. Então, sinto muito orgulho de ter o mesmo CNPJ e a empresa ter que investigar os fornecedores que elas contratam. Que muitas vezes ela contrata uma agência por custo, porque é muito mais barato. E muitas vezes a empresa não está recolhendo e vai dar um grande prejuízo. Eu digo sempre isso porque muitas vezes o empresário acaba contratando por preço e ele não observa o histórico da empresa. É a mesma coisa de você comprar um produto na Shopee, chegar e lá tá na foto, tá muito bonito, e quando chega na sua casa Desastre. é um desastre, né? Então, esse é o recado que a gente sempre deixa. Empresário, busque saber sobre a empresa que você está contratando, certo? E as empresas que nós estamos trazendo aqui são empresas sérias, Sim. empresas idôneas. Eu conheço a Jéssica há algum tempo, e é claro, existem outras empresas idôneas no mercado, a Jéssica é uma delas. Mas esse recado eu deixo muito para essa nova geração, Sim. porque eu sou uma geração 50 a mais, e quando eu comecei a trabalhar, os consultores, quem era consultor comercial, como eu, que a gente chamava, sabiam a lei 6.019 De cor, né? de cor, e quem iria contratar também.
e sabiam um pouco, as agências sabiam quem eram as agências, né? E sempre pedia documentação e tal. E olha que teve alguns anos que teve algumas quebradeiras gerais, né? Hoje eu vejo que quem está na ponta, o RH, ele não conhece muito sobre agência. Ele não sabe a lei de agência, não sabe a lei de temporário. Eu tenho conversado com muitas pessoas. Por quê? Porque foram criados nessas faculdade de 2 anos, não criticando que eu fiz uma faculdade de 2 anos, eu conheço gente que hoje é top. Aí eu começou comigo e hoje ela é numa faculdade de 2 anos. Você tem que ter uma qualificação constante, mas que não entende sobre mão de obra temporária, não entende como você deve usar e quando você deve usar. E não entende o impacto que uma agência que não é idônea no mercado pode causar para a empresa, o prejuízo, né? Vamos falar então agora de coisa da riqueza da Moderna. Ah! Me fala assim, qual é o número de empresas que você presta serviço? Ou tipo, qual é o número de pessoas empregadas através da Moderna? Ó, de empresas eu não sei, é bastante. Ah, vai, o Bastante. número aí, vai. Não 5, tem. 10, 50, 100? Nossa, é muito. Eu acho que a gente administra em torno de mais de 200, 300 empresas. Hoje a gente administra em torno de 5.000 colaboradores por mês. Então é uma demanda bem grande. Claro que isso é sazonal. Tem épocas, né? Então tem épocas que a gente tem uma alta demanda, tem época que eu tenho 600, tem época que vai para 5.000. Depende o mercado e depende o contrato que a gente fecha. E segundo semestre pra gente sempre é melhor. É. Sempre. É fantástico. O segundo semestre, por tendência no Brasil, ele sempre tem um aumento. E o bom do meu ramo é que é um ramo que a gente está onde estão contratando. Então, por exemplo, veio agora uma questão de taxação do Brasil, enfim. Então, muitas empresas que exportam tiveram prejuízo, mas muitas empresas estão se dando bem. Então, a gente Explica um pouquinho. a gente vai por esse caminho. Porque tem empresas que são totalmente nacionais, que não dependem de exportar. Então, elas Elas estão crescendo. Como na pandemia. A pandemia teve muita empresa que não tinha o que fazer. Em contrapartida, teve empresas que super faturaram numa pandemia. Então, o legal do meu ramo é que a gente tá constância ali. Aonde tá Tá nadando contratando. em conforme a maré. E a gente, assim, vê de tudo. Tudo que você imaginar. Assim, existe empresa pra tudo no Brasil. O Brasil é um mundo maravilhoso, eu acho, de trabalho, de diversidade, das pessoas estarem o tempo todo em constante mudança e as empresas se adaptarem o tempo todo. Eu acho que é bem legal, assim, eu gosto de falar com as pessoas que têm esse brilho no olhar, porque eu já fiquei assim, nossa, não é nesse podcast, Karen, mas uma hora eu quero saber os bastidores. O que é essa empresa que contrata pra tudo? Sabe assim, é coisa do dia a dia de cada empresa, né? Eu tive uma empresa na pandemia que eles faziam tintas. Uhum. Faziam tintas, veio pandemia, o que vai fazer? E era tintas de carros, de veículos industriais, então não tinham o que fazer. Eles pegaram a máquina, adivinha o que eles começaram a fazer? Álcool. Porque na pandemia nunca se contratou tanto álcool. Então você vê como é legal, como as empresas também conseguiram sobreviver, né? Porque eu acho que o maior prejuízo numa pandemia foi de muitos empresários. Sim. Muito, assim, foi no geral, foi para todo ser humano, enfim. Mas as empresas no Brasil não tiveram, eu acho que tiveram muito que se adaptar a tudo que estava acontecendo, né? Então, é igual, o caso dessa empresa foi fantástico. Legal. E, Jéssica, falando em bastidores, cara, eu gostaria que você falasse um pouco. Eu participei, né? Estive lá pelo Observatório do RH e com uma pontinha assim de orgulho, né, meu? Eu, como imprensa oficial do CONAR, Sim. E uma pontinha de orgulho que eu presto serviço da única agência de empregos no Brasil, né, aqui da região do ABC, que estava com stand no CONAR. Então, Sim. eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência no CONAR, como foi. Eu estive lá, mas que você Sim. falasse para os nossos telespectadores e ouvintes. Bom, foi sensacional. Acho que não tem como descrever, como usar uma palavra assim. Mas foi eu sempre fui como visitante muitos anos no congresso.
e estar com a minha marca, né? Eu sempre sonhei, eu quero ver a Moderna. Tem que ter agência de emprego. Acho que a gente é um mundo de RH. E a maior dor hoje do RH são pessoas. Eu Sim. até falo que eu acabo. O meu benefício são as pessoas. Né? Que lá tem muitas empresas de benefícios. E aí estar com a minha marca no maior congresso de RH da América Latina foi, assim, sensacional. E eu acho que o movimento que a gente criou no congresso, o movimento de trazer celebridades, eu acho que a energia, os clientes que nos visitavam, a gente estava num movimento muito leve, muito feliz, de acolhimento, de humanização, que é o que eu prego sobre a Moderna. E eu tava com um time, assim, sensacional, que acreditou também nesse projeto e que acolheu todos os clientes, acolheu todas as pessoas que passavam pelo Conar. Era visível, né? Ver a energia, a É gente um vibrando. dos estandes mais. Não porque ela tá aqui na minha frente, eu passei por todos os estandes pela questão do jornal, mas um dos estandes mais animados era o estande da Moderna. Era. Era pura diversão. Era pura diversão. E eu me sinto assim, sabe quando você. Depois que olhando os vídeos, né? Fechou, enfim, o congresso. E aí me veio uma reflexão de olhar assim no passado, ver de onde eu comecei, o sonho que eu tinha, e de repente eu tá com a minha marca num Conar, que era meu sonho. E tem coisa que a gente acha que nunca vai ser atingível, né? Sim, sim. E chegar nesse congresso, gente, eu fiquei com orgulho, assim, fiquei muito feliz. Karen, estavam lá no congresso a Mara Maravilha, Que fez um que sucesso. fez um sucesso, apesar de não ser de uma certa geração, ser da geração Z, né? Ela Ela é da nossa geração. O que É. mais tinha era a nossa geração lá, né? Então, nossa, foi um sucesso. E a gente tá. Esse dia nós almoçamos um cliente, o pessoal chegou um pouco antes para ir lá, para ver ela. Então foi. Não, e a galera foi vinha muita acompanhando, tietagem, O isso. pessoal vinha acompanhando ela É. pra chegar até o stand. Aí depois teve uma hora que todo mundo cantando as músicas dela famosas da nossa época. Umas 3.000 pessoas em volta gritando, cantando. Foi muito legal. Não, eu brinquei com ela que eu sou de uma época anterior, de quando começou a TVS, que não era SBT, que ela apresentava a TV Pau. Aí falei pra ela, que ela falava TV Pau, que ficava no telão, um videogame. E ela já na lembrou. internet. Lembrou. Ela falou TV Pau. Olha. Era ela e o Paulo Barbosa. E o cara que fazia o Bozo, que agora Luiz alguma coisa. Mas foi muito legal. E a menina que é da geração... Que é de uma geração mais da minha filha, acho que de 20 anos. Tal, A que é Sofia Valverde. A Sofia Valverde também foi. E foi muito legal, porque ela também traz um público que me interessa. Que é o público da geração Z que segue ela nas redes sociais. Então, agora é correr atrás, montar estratégia com o time de vendas. A gente tá tendo aí muito retorno já do Conar. E espero aí o ano que vem estar novamente lá. Ah, vai estar. Com essa Ah. energia É. toda aí. Com certeza. Não, eu acho. Eu acompanho o Conar desde os anos 2000, vamos supor. Que eu me recorde, né? E pouquíssimas vezes eu não me recordo de marcas do ABC no Conar. E para quem não conhece o Conar, quem está nos ouvindo, é a maior feira de RH Da América da América Latina. Latina, feita pela ABRH, né? E esse ano aqui nós tivemos a Moderna, A EB. a EB da EUS estava lá. Então são empresas o ABC indo para lá. E eu sempre falo, da onde nasceu o RH no Brasil, querendo ou não, foi aqui no ABC, certo? Muitas ações foram feitas aqui. A Auto Latina começou aqui, as grandes indústrias começaram aqui. As metalúrgicas, os As movimentos metalúrgicos foi daqui. Então, e o RH daqui é um RH muito preparado. Quando vai para outras cidades, o pessoal vê o ABC de uma outra maneira. E eu via que no Conar vinha muita empresa de fora, de Fortaleza. Sim, muito. Eu recebi pelo jornal ligações do pessoal de Fortaleza, pessoal do Sul, pessoal de São Paulo, e infelizmente não tinha muita gente do ABC num congresso desse. Então é muito gratificante saber que a Moderna está participando
desse grande congresso, né? Sim. E você que vai pelo mundo inteiro, você pode deixar algum spoiler pra gente? Se você já, ó, ela Ah. fala, sonhei com isso, realizei, sonhei com isso, realizei. Agora, o que você almeja? O que falta ainda que você tem um olhar que vai pra Dubai, vai pra cá e vai pra lá? O que você deseja? Onde você vê a Moderna em tudo isso? Eu já tô num projeto de franquia da minha marca. Não existe franquia de agência de emprego no Brasil. Então eu vou ser a pioneira. Porque chega num ponto, Karen, que eu já cheguei a ter unidades, ampliar, com a pandemia enxuguei. E a gente não consegue administrar tudo, abraçar o mundo. Mas eu quero continuar ampliando minha marca. Então, aí, através da franquia, com certeza eu vou conseguir esse objetivo de mapear o Brasil, de mapear para fora. Tem muitos países fora do Brasil que consomem a mão de obra temporária de uma maneira diferente, né? O contrato na Europa, por exemplo, é de 2, 3 anos. No Brasil é até 9 meses. Então, tem um mundo para conquistar. Eu tenho muita energia ainda Ai, para que delícia. fazer acontecer. Quem é da minha época vai lembrar que quem trouxe a mão de obra para cá, a mão de obra temporária para o Brasil, foi a Gelri. Eu não vou me Nossa, recordar o nome verdade. dele, mas o rapaz, ele era holandês. Era um holandês que trouxe a Gelri para cá. E da Gelri que nasceram várias agências. A Gelri foi mãe de várias agências. Mas isso no final dos anos 80, comecinho dos anos 90. Quem saía da Gelri acabava montando uma agência. E, Karen, a agência de emprego é muito antiga. A mão de obra temporária no Brasil é muito antiga. 74, a lei. Tanto é que a gente não vê agências novas, Aham. né? Não é um mercado que é fácil, não é uma loja ali que você abre. Vai trocar uma e- coleção, né? Nossa, jamais. A responsabilidade, ter que administrar colaboradores. Então, é uma lei que protege muito essa questão. Então, não é fácil abrir agência, não é. Você tem que ter muita bagagem, você tem que ter muita experiência, muito pé no chão, porque não é fácil administrar pessoas o tempo todo, administrar a questão de CLT. O mercado eu acho que o RH nunca mudou tanto. Tanto, é muita lei, muito detalhe, muita modernidade. Igual o ano que vem já está trazendo uma questão de tributação que vai impactar para todos, inclusive para a agência também. Então, a agência ela tem que estar sempre muito à frente das empresas. Porque a agência que acaba, inclusive, trazendo muita modernidade para as empresas. Então, é um grande desafio diário. E na franquia que eu vou montar, a Moderna ela vai continuar administrando. E o sócio vem e vai ter treinamento para poder ampliar. Então, estou muito feliz aí com essa nova etapa. Cara, e a Jéssica falou, e você começou falando de Dubai. Eu gostaria que você falasse, Jéssica, das 2 premiações. Eu acho que é uma das únicas no Brasil que tem 2 premiações internacionais. Sim. Uma em Londres e a outra em Dubai. Eu gostaria que você falasse sobre essa premiação aí para os nossos ouvintes. Eu me sinto muito lisonjeada, assim, muito feliz de ter ganhado os 2 prêmios. O primeiro foi em 2024, que foi em Londres. Foi uma premiação pelo Top of Mind Internacional. E é um prêmio que eu fui reconhecida como melhor agência de emprego no Brasil. E é muito legal, fiquei muito feliz. Nunca imaginei chegar num patamar, nunca imaginei. Eu sempre sonhei, mas quando você concretiza, gente, eu tô aqui. Eu conquistei. Eu sempre comentei, o céu é o limite. Eu coloquei a minha marca no maior telão do mundo, que é Nova York. E o ano passado, então, passou um vídeo ali na Times Square, foi bem legal. E agora, o começo do ano, em maio, eu ganhei um prêmio em Dubai como profissional de recursos humanos. É o único prêmio também internacional no Brasil. E eu fico muito feliz, né, de estar sendo reconhecida. Porque eu acho que não é um prêmio só meu. É um prêmio que eu compartilho para muitos profissionais de RH que acreditam, que gerem pessoas todos os dias. É um desafio muito grande nos dias de hoje ser um profissional de RH, se ter ética, dedicação, conhecimento,
todos os dias estar antenada a todas as mudanças. Então, acho que é um prêmio que eu estendi para todos que estão me ouvindo, para todos que são profissionais de recursos humanos. É Pra isso. quem torce aí, ó, porque assim, agora eu de fora, né? Quando eu não vi a hora de chegar o dia de hoje, porque você já é exemplo. Então, quando a gente fala assim, Sim, ela está lá recebendo um prêmio, mas o prêmio é um pouco de cada um, até pra quem te deseja tudo isso de bom. sim, Sabe verdade. assim, eu falo muito dessa função da inspiração, porque tudo hoje parece que se tornou difícil, mas sempre foi difícil. O Sempre. que precisa é resiliência de você manter, né? Aham. Outro dia até escrevi assim, o sucesso tá entre você enxergar um negócio onde ninguém enxerga, E é verdade. sabe assim? Então, eu tenho umas ideias que eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ele fala assim, mas será que pode? Por quê? Porque nunca ninguém pensou. Eu falo, não é porque não pensou que não pode, é porque às vezes ninguém teve resiliência de executar. Então, parabéns, assim, eu ouço muito de você. O Marcelo, assim, tem um carinho muito especial. Sim. Não, eu acompanho a carreira da Jéssica desde quando ela começou. E e às vezes ela brinca, né, que tem algumas amigas dela que vieram, né, eu conheço algumas, né, que se formaram lá naquele programa, que tinha do governo, que A era o Escola da Escola da Família. Família, que Gente, eu chamam fiz Escola da dos Família. escravos da família, Escravos da porque você passava Família. o final de semana inteiro dentro de uma escola e Sim. tal. Então existe uma geração hoje que foi formada nisso e, por incrível que pareça, nessa geração, é uma geração de sucesso. Eu Sim. conheço várias pessoas que acabaram não indo, nada contra você trabalhar CLT, tem muitos CLTs de sucesso, mas que criaram a sua marca, criaram a sua empresa e hoje são donas de empresas de nome aqui no ABC que trabalharam nesse programa. Então, eu acho que foi um programa legal, porque quem Foi. não, quem não tinha condição de pagar a faculdade, o governo pagava a faculdade, né? Sim, eu me inscrevi porque eu não tinha condição. E sempre foi, desde que eu entendo por gente, eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe não tinha condição de me dar uma faculdade, aí eu me inscrevi no programa. E aí eu trabalhava a semana inteira, de segunda a sexta. Eu fazia faculdade à noite e de sábado e domingo eu ia pra escola da família no horário comercial. Então eu vivi isso muito tempo pra poder pagar a faculdade. E eu era muito jovem, mas eu já tinha um objetivo de onde eu queria, o que que eu queria alcançar. E, e eu me formei em psicologia, Uhum. sou psicóloga, depois fiz gestão de pessoas, fiz MBM. Eu acho que o estudo, quer dizer, ele agrega muito para qualquer profissional. Hoje eu percebo que com inteligência artificial, Google, o conhecimento é muito raso. Sim. E a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que ser formador de opinião. Eu acredito muito que o estudo ele traz isso, né? Tem uma mãe que é pedagoga, que sempre pegou no meu pé, tem que estudar, tem que ser alguém. Então eu estudei muito. Continuo estudando, né? O mundo não para. Então, enquanto há vida, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que estudar. Inclusive as viagens, eu conheço mais de 40 países. Eu acho que a vida ela é um livro, a gente tem um mundo para conquistar. E cada viagem que eu faço, eu me torno cada vez mais formadora de opinião. Cada vez eu trago alguma tendência, eu vejo alguma coisa que tá acontecendo no mundo lá fora. Porque o mundo não é só Brasil. Sim, lógico. Existe o mundo inteiro. Então, cada viagem que eu faço, eu me conecto, eu adquiro mais conhecimento. Não é qualquer pessoa que vai falar, o que é isso? Não, é isso que eu vi. Então, acho Uhum. que é muito importante. Ó, então, para finalizar, vamos Ah. lá. Mas você também descansa? Ai, Porque a minha viagem é eu tô descansar. vendo que a gente é muito parecida. E às vezes, Muito. assim, quando eu tô em muito lugar, eu não consigo me desligar. Sabe assim? Tipo, eu falo, nossa, mas isso encaixa no Cell Sport, isso encaixa no Cell Care, isso aqui, Sim. sabe? Você consegue falar assim, não, eu vou fazer essa viagem e não vou pensar na moderna. Não, eu não me desconecto. É o tempo todo, eu não me desconecto. E eu falo que eu trabalho pra viajar. É minha válvula de escape. Sim. Realizar viagens. Mas eu não paro. Eu não me vejo parada, eu me vejo sempre criando. Eu gosto muito de criar, gosto muito de
de trazer novidades para o mercado de trabalho. Eu gosto muito de inovar na minha área. Então, para isso, é preciso oxigenar. É É isso aí. preciso sair do Brasil e ir para algum lugar e trazer novidades para o nosso mercado. E essa questão de você ir viajar e postar e tudo, eu também viajava muito por aqui, você acaba se tornando exemplo para algumas pessoas. Com certeza. Pô, que legal, olha, não é tão difícil viajar, você não precisa tanto viajar, você não precisa viajar para o exterior, viaja por aqui. Eu mesmo vou viajar uma vez por mês, eu faço uma viagem para algum lugar, nem que for por perto, mas você precisa conhecer outros lugares. Isso é uma coisa extremamente importante para o ser humano, né? Não você ficar Sim. dentro daquela caixinha, né? Com Meu, vamos certeza. conhecer gente, vamos conhecer lugares, eu acho Olha, interessante. foi um prazer. Você ainda é melhor pessoalmente. Tinha essa curiosidade de ter você como um exemplo. Eu que estou entrando no mundo corporativo agora, para mim é interessante, sabe? Ainda a gente está quebrando vários paradigmas, né? Entrando no mundo empresarial, né? Por a Alcel ser a melhor, a maior de São Paulo, todo mundo acredita que a Alcel só é funerária. Mas nós temos vários produtos, várias adaptações até para continuar aí Sim. no mercado. Mas é um prazer receber você aqui, apresentar também essa Ocel que o pessoal ainda tem um pouco de receio, né, Marcelo, de abrir as portas pra gente. Te desejo muito sucesso, que logo, logo a gente tá aqui de volta só para você falar das franquias. Ai, amei! Ó, eu que agradeço. Primeiro podcast. Fico muito feliz. Eu trouxe também uma lembrança, porque um dos meus temas, desde quando eu montei a Moderna, é encantar pessoas, é encantar nossos clientes. Então, eu trouxe um kit, ó, com um tema, inclusive, que a gente levou pro Conar, que o RH faz acontecer. Sabe, E isso nunca foi tão forte nas empresas, É. né? você sabe que Ô, a minha pessoal, empresa ó. chama Acontece, né? Ah, é? Sabe por quê? Obrigado, viu? Sabe por quê? Jéssica? Quando a gente chega, a gente A faz gente acontecer. acontece. Gente, é nesse clima que a gente vai encerrar, Olha, então, o E podcast nós de temos hoje. também um brinde pra Temos. Jéssica, né? Ah. Claro. Gostaria que Vamos você- lá, Ó. Deixa eu pegar aqui. por favor. Ai, muito obrigada. Aí, o nosso já é de realmente acolhimento, de você, quando você estiver lá um pouco tensa, abre aí a caixinha pequenininha, você vai entender. Você É vai incenso? deixar ali. Não, não, ó, Ah, pequenininha. essa aqui. É. Olha, gente, nós estamos aqui, os bastidores, abrindo os Ah, nossos... abrindo os Faz presentes. massagem. Ai, eu adoro massagem. Aí você tá meio tensazinha, você já dá aquela relaxada e pensa em novos negócios. Olha! Então, gente, sigam as nossas páginas, acompanhem os nossos podcasts, que, como bate-papo de hoje, a nossa intenção é trazer empresários do RH e que possam ser inspirações para vocês. É claro. né? E, Jéssica, eu deixo o convite para você também estar desse lado da mesa. Sim. Você que conhece bastante gente, nós temos aqui alguns dias aqui para poder fazer o podcast, para você trazer quem você conhece, porque a Jéssica conhece bastante gente, para Convidados, que você né? possa convidar e bater um papo também. Ai, Fica esse será convite. um prazer. Obrigada. Então, até logo. Até, Pessoal, tchau, tchau. obrigado, viu? E sigam aí as nossas redes sociais.